igreja, na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nós estaremos então entrando como disse já o Jabes, na penúltima lição, devido a não termos aula nos próximos domingos, que são aí essas datas especiais. Já desde já gostaria de agradecer, pastor Jânio, pela honra de poder estar encerrando o ano juntamente com os irmãos. Este ano viajei bastante e ministrei pouco nesta lição, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós estamos encerrando o ano. Esse ano foi estudos maravilhosos, uma nova maneira da CPAD, uma nova revista, né? Nós estudamos então no primeiro semestre do ano, trimestre, quero dizer, a supremacia das Escrituras. Depois, no segundo trimestre, nós estudamos os valores do reino, baseados no texto do Sermão do Monte de Jesus. E no penúltimo trimestre, nós estudamos os ataques contra a igreja do Senhor e as sutilezas que o inimigo usa para tentar nos fazer parar ou até mesmo mudar o foco da missão da igreja. E nessa última, nós estamos estudando ainda aqui, encerrando a justiça divina, preparando o povo de Deus para os últimos dias de Deus, através do livro de Ezequiel. Sim, a pedido aqui do nosso coordenador, superintendente da EBD, os jovens que estão mais lá atrás, os irmãos que estão mais no fundo, como estamos em pouco menos pessoas, se nós puder vir aqui mais para frente, se aproximar, só deixando aqui as primeiras duas fileiras para as crianças que vão vir no final fazer a apresentação, os irmãos se aproximarem mais de nós aqui e estarmos mais próximos. Nós vamos estar encerrando este ano aqui. Claro que os irmãos ainda têm mais uma outra lição que vai cair bem no dia do Natal, como já disse aqui o evangelista Jabes. Mas olha a lição de hoje. O tema da revista fala preparação do povo de Deus para os últimos dias. Mas o tema é imersos no Espírito, não dos últimos dias, mas imerso no Espírito nos últimos dias. Vivendo os últimos dias cheios do Espírito, pois só por meio do Espírito é que poderemos vencer esses dias tão difíceis que se aproximam de nós. E não sei se os irmãos notaram algo que eu achei interessante. O estudo é baseado no livro de Ezequiel, mas os textos áureos da maioria das revistas não são textos chaves da revista em si, do livro de Ezequiel. E não é diferente nesse nosso aqui. Só tivemos 3 lições que não usou texto áureo de Ezequiel, e o texto áureo aqui é um texto do próprio Senhor Jesus, que no último dia da festa, apresentando ao povo de Israel, ele se levanta, então diz para o povo de Israel: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí o próprio evangelista João, o apóstolo João, vai dar a explicação do que eram esses rios. Ele diz: Jesus estava falando com respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha vindo, mas que mais tarde viria e que jorraria dentro do ser daquela pessoa que se entregou, fez uma convicção com Cristo, com Deus. Mas note que este Espírito, como um rio, ele não é para ficar parado, ele é para fluir, para jorrar. Porque essa é uma das razões que o Senhor nos chama, e principalmente nesses últimos dias, que cada vez mais as pessoas se afastam de Deus, é que nós sejamos o canal de Deus para tocar as outras pessoas. Essa semana, já vou estar entrando no conteúdo da lição, preparei uma mensagem para ministrar para as irmãs do círculo de oração, e aí estava falando sobre a excelência da palavra de Deus, que o tema delas era o Salmo 119, e nós entendemos que por meio da palavra nós nos aproximamos mais de Deus, Ele se revela a nós, e o próprio Jesus se apresenta e diz que Ele é a palavra viva, devemos olhar para Ele. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: agora vocês são as cartas de Deus para serem lidas pelas pessoas. E quando as pessoas leem a Bíblia,
normalmente quando conclui não é muito diferente do que nós fazemos aqui na EBD. Quase todo crente, quando lê a palavra de Deus, quando termina ele diz, amém. Que se cumpra o que foi dito, que seja assim na minha vida, porque eu creio na palavra de Deus. E aí eu fiz uma pergunta para as irmãs ali no círculo de oração, e eu gostaria de perguntar para vocês. Quando as pessoas leem a sua vida como uma carta viva, como a Bíblia de Deus para o mundo, será que eles estão dizendo amém? Ou será que eles podem dizer amém? Porque a lição do livro de Ezequiel era para um povo que estava no cativeiro por desobedecer a palavra de Deus, falando de um tempo que ele restauraria, derramaria do seu espírito, para que através do seu povo, o reino de Deus fosse implantado, para que o Messias chegasse, e então realmente existisse a possibilidade de paz na terra, porque sem a presença de Deus, não tem como ter paz na terra, nem entre os reinos, nem mesmo entre o próprio povo de Israel. Então nós estamos vendo o primeiro aspecto da revista da lição de hoje, que é imersos no Espírito nos últimos dias, que nós estamos vendo aqui um aspecto escatológico, que era para os últimos dias, falando do ponto de vista de Ezequiel, e que hoje já estamos nos aproximando, se não já vivendo, estes últimos dias da igreja na terra, porque nós que somos assembleanos ou pentecostais, que somos futuristas, cremos na realidade do futuro de que Deus tem para nós, e que também somos preteristas, que o quê? Que cremos que seremos arrebatados antes, preterista meio que parece que sou futurista e preterista, não, pré-milenista, no sentido que a igreja será arrebatada antes do milênio, e que o milênio que será implantado aqui na terra, com o rei Jesus vindo, será juntamente com a igreja, mas que este tempo profetizado por Ezequiel, e dentro da teologia bíblica, nós estudamos que o povo de Israel faz parte de muito daquilo que o Senhor vai fazer nos últimos dias, mas que a igreja não participará direto de muitas das coisas que estarão acontecendo, porque nós cremos que reinaremos junto com Cristo. Junto com Cristo nós desceremos. Então muitas das coisas que nós vamos ver aqui hoje, que é revelado não só por Ezequiel, mas pelo livro de João, lá no Apocalipse, estará acontecendo no mundo, mas não na igreja, porque a igreja hoje é que precisa ser renovada pelo Espírito. Hoje, porque naquele dia será para o remanescente, a última esperança para o povo de Israel, mas nós cremos que já estaremos com Cristo. O povo de Israel, por não ter dado crédito nas palavras de Ezequiel, nas palavras de Isaías, nas próprias palavras de Jesus, quando esteve aqui, eles tiveram o seu templo novamente destruído e eles espalhados. Não foram mais para a Babilônia, não foram mais para o reino assírio, mas foram espalhados pelo mundo. E nós estudamos nas últimas 2 semanas que Ezequiel teve uma visão de que não só o templo foi destruído, mas a própria glória de Deus saiu do templo. Quando a glória de Deus saiu, o povo reconheceu que quando o Moisés, por orientação de Deus, fez o tabernáculo, e eles consagraram, a Bíblia diz que eles viram a glória de Deus descendo. Quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia diz que Deus, não há nenhum local que suporte a sua glória, mas ele faz questão de vir estar perto daquele povo que tira um tempo para o adorar. Ele encheu o templo, que a glória foi tanta que as pessoas não podiam ficar de pé. E agora aqui, depois de 2000 anos aproximadamente que o povo de Israel estava espalhado pelas nações, estão sendo trazidos de volta para Jerusalém, ele tem uma visão de um momento em que Deus vai renovar todas as coisas. Mas por volta do ano 70, quando o templo é destruído, quando ele tem essa visão que a glória de Deus sai, a Bíblia vai dizer que o povo reconheceu que não era o local que era sagrado. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer, eu gosto de ir lá na igreja central. Eu não sou muito fã de ir nessa igreja, eu gosto de ir naquela. Não é o local, mas é o povo que se reúne e no nome de quem que ele se reúne que faz a diferença.
E era isso que Deus estava falando para Israel, por meio do profeta, que viria um tempo que ele renovaria, e como o rio que desde o jardim do Éden dava vida, e dele gerava outros 4 braços, e a Bíblia vai falando de rios por toda a Bíblia. Rio, ele é um símbolo de vida, porque a água corre, as cidades eram formadas nos lados de rios. Nós temos muitas histórias sobre o rio por toda a Bíblia, e aqui o rio vai nascer da base do templo, aonde o templo estava construído na época, na visão de Israel, na visão de Ezequiel, o templo já estava destruído, era um novo templo. E aí entra uma questão que nós estudamos aqui, que muitas pessoas discutem: seria este um terceiro templo, um quarto templo? Que templo seria? Um templo novo? Qual templo seria? Nós vamos ver que este templo que Ezequiel veja, não é nem o templo de Salomão, não é nem o templo de Zorobabel ou de Herodes, que foi renovado, porque é um tamanho totalmente diferente, e que não pode ser confundido com a nova Jerusalém que vai descer do céu, que é totalmente diferente. Seria um templo, então, do que imaginamos, se já está pronto ou não está, dentro da discussão, um templo para o reinado de Jesus na terra, um reino milenial. E como falei, na lição da semana passada, nós falamos que quando Deus saiu, ele saiu, dentro da visão de Ezequiel, pela porta do norte. E aí, esta porta, para eles, até hoje, ela foi fechada, ela está selada, e para eles, o Senhor um dia há de retornar por esta porta. Ninguém mais entrou por essa porta porque Deus saiu. Jerusalém foi destruída no ano 70, como eu falei para os irmãos, depois o povo foi espalhado. O reinado de Roma foi eliminado por volta do ano 500, por aí, 400 e alguma coisa, e por volta do ano 600, um pouco antes, os muçulmanos dominaram aquela região, e eles então dominaram Jerusalém, e para eles Jerusalém é sagrada também, porque foi ali que Abraão ofereceu o seu filho em um altar, foi ali naquela região que também nasceu Ismael, o filho do qual Deus prometeu que faria grandes príncipes, que são pai do povo árabe. Os muçulmanos são na sua maioria árabe, e por volta do ano 690, eles construíram, aonde era o templo de Salomão, os irmãos sabem o que tem construído lá? Uma mesquita. Ela foi ter esse nome muito mais tarde, mas para eles era uma basílica central. Hoje nós conhecemos como mesquita, alguns chamam mesquita de Omar, por causa daquele que foi responsável pela construção, mas é o domo da rocha, foi construído ali, sobre a rocha, mais ou menos aonde estava o templo. E por volta do ano 690, até 1500, foi dominada aquela região pelos muçulmanos e pelos reinos otomano. Os turcos dominaram ali por volta de 1500. Em 1540, estudando as escrituras hebraicas, alguém dele descobriu que o Messias, o prometido rei de Israel, de um rei que viria para restaurar. Ele disse: como que vai restaurar se o povo de Israel nem reino mais tem, nem povo, nem mais tem cidade, nós que dominamos aqui? Mas eles creram nas escrituras que talvez se cumpririam, e que o Messias entraria por as portas orientais, ou as portas do norte. Aí o que esse rei otomano mandou fazer? Mandou fechar aquela porta. E se você for até hoje, aí em Jerusalém, você vai ver que, olhando do Monte das Oliveiras, todas as imagens que nós vemos do templo, ou da esplanada, aonde seria o templo, todas as imagens que você pesquisar na internet, você vai ver 2 portas, um arco bem grande, com 2 portas totalmente fechadas de tijolo. E as pessoas pensam: mas por que tem uma porta tão bonita, tão grande, que seria a entrada da base do templo, e está fechada? E as pessoas usam uma outra portinha na lateral, que era a porta das ovelhas, aonde o povo entrava com as ovelhas para passar pela inspeção, para fazer o sacrifício, e deixam de usar esta porta gigante. Por quê? Por causa da profecia de que um dia entraria ali o Messias, o rei de Israel. E o rei turco disse: por aqui ninguém vai entrar, nós vamos fechar esta porta. Mas até hoje
nós cremos na palavra de Deus que ela há de se cumprir. Jesus Cristo disse que ele subiu o assunto ao céu, do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras, que está a mais ou menos 300 metros da onde está a esplanada do templo. E a Bíblia diz que quando ele voltar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que a terra vai se rachar, aquele vale no meio, e ele vai entrar pelas portas da cidade, a entrada principal, e nós cremos que isto é o que vai acontecer, porque é uma promessa de um tempo que nós estamos vendo Ezequiel tendo uma visão, mas ao mesmo tempo nós cremos que é algo literal que há de acontecer, pois Jeremias já profetizou, Joel profetizou, Zacarias, capítulo 14, versículo 8 diz que ele descerá. Aquele que foi transpassado vai voltar e vai entrar pela cidade, pelas portas. E se os irmãos notar, no tempo de Jesus, no tempo de Salomão, no tempo de Herodes, na construção do templo que tinha na época de Jesus, aquela porta estava aberta. Então a visão que Ezequiel está tendo aí mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo, não era do templo atual, era de um templo futuro. Mas note que na nossa leitura, a Bíblia diz que o personagem, a leitura que foi feita aqui pelo evangelista Jabes, o anjo, o homem que aparece para ele, faz ele dar a volta. Por quê? Porque a porta já estava fechada. Fez ele dar a volta e ter uma visão do norte, olhando para aquilo que é a porta fechada. E de repente ele tem uma visão. A Bíblia diz que o guia celestial, ponto 2 do primeiro aspecto, diz: esse personagem aparece a ele, e ele vê saindo do meio da porta, digamos assim, da base da porta oriental, que estava fechada, rios, águas que começam a fluir. E a nossa revista aqui está falando de que neste templo, a Bíblia vai falar que por onde estas águas passarão, elas restaurarão, elas trarão vida, sem contar que do lado do monte, entre o templo e entre o Monte das Oliveiras, quando você estuda geografia bíblica, você sabe que ali passa o Vale de Cedron. O que era o Vale de Cedron? Era onde era jogado todo o resto dos animais que eram sacrificados. É conhecido até hoje como o Vale do Lixo, o Vale da Sujeira. Toda a sujeira aí era jogada ali. Esta água que sai, ela não só vai lavar, vai tirar todas as impurezas, mas ela vai descer e ela vai ir até o Mar Morto, e por onde ela vai passando, a Bíblia diz que ela vai restaurando, trazendo vida, e também vai produzindo frutos de árvores que vão nascendo, que produzirão frutos durante 12 meses. E aí nós podemos pensar que talvez essas árvores estão falando de algo físico, podem ser árvore, mas nós vamos crer que o próprio povo de Israel, eu e você que estamos em Cristo, somos chamados de árvores. Por onde esta água do Espírito passa, ele produz árvores, e estas árvores têm o chamado, segundo diz aqui no livro de Ezequiel e também em Apocalipse, de produzir frutos 12 meses do ano. Você já notou que normalmente aqui no Mato Grosso nós somos quase que privilegiados, porque as mangueiras dão fruto aí quase que 2 vezes por ano, o ano todo. Quem tem um pé de jabuticaba, muitas vezes dá mais que uma vez, caju, né? Tem um pé, me esqueci agora o nome da frutinha, acerola, essa frutinha vermelha lá em casa. Se você aguar, na outra semana tem acerola vermelha. É só você jogar água no pé ou dar uma chuvinha, quase que o ano todo nós temos a bênção aqui da terra do Mato Grosso. Mas isso não é certo para o resto do Brasil, o resto do mundo. Normalmente as árvores dão fruto 1 vez por ano. Mas aqui nós também somos chamados, e estas árvores, a produzir um fruto, e este fruto é para ser contínuo. A gente sabe que nas dificuldades da vida, você como cristão, muitas vezes não produzimos fruto todo mês. Tem as dificuldades, e nós estamos às vezes não cuidando, não passamos pela poda, e Jesus Cristo fala, né, no capítulo 15 do livro de João, ele, como agricultor, ele poda as árvores que não estão dando fruto, para que ela possa dar mais fruto. Mas muitas vezes nós não damos frutos, porque nós não gostamos da poda. Mas Jesus diz: a árvore que não dá fruto, ela não vai ser podada, ela vai ser cortada. Então nós precisamos gostar da poda, porque a poda é para dar fruto.
porque a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Então nós precisamos deixar que o Senhor nos renove para que possamos continuar dando fruto. Claro que esta visão e esta missão que está falando aqui de um texto de uma renovação é algo que Deus promete para o povo de Israel, que por muito tempo ficou sem dar fruto. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio, aqueles que eram seu o rejeitaram, então Ele deu a oportunidade para todos os que creem. Nós estamos vivendo hoje o tempo da graça, mas o Senhor há de restaurar o povo seu, o povo de Israel, porque as promessas de derramamento do Espírito Santo, que muitas vezes nós confundimos com os últimos tempos, e nós às vezes estamos crendo num avivamento. Até a nossa próxima revista, que vamos começar a partir do dia 8 de janeiro, o nome dela, o título dela é Aviva a Tua Obra. E será uma revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, muito conhecido, já comentamos algumas revistas aqui, muito boa. Vamos estar falando sobre a importância de vivermos a vida de Deus nos últimos dias em que as pessoas se esfriam, mas para a igreja, nós não devemos estar preocupados com o derramamento dos últimos dias. Dos últimos dias é para o remanescente. A igreja deve viver continuamente avivada, porque desde que Jesus Cristo esteve aqui, o nosso texto áureo é: para quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior jorrará. Você não precisa ficar esperando um avivamento. Quando é que vai começar aqui na nossa igreja? Quando é que começou naquela igreja? Quando é que, meus irmãos, o avivamento não começa aqui nem ali. O avivamento começa aqui, dentro de você. Tudo que você precisa para estar vivo já está dentro de você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Começa pelo Espírito que já está em você. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem: eu quero ser batizado com o Espírito. Meus irmãos, batizado quer dizer estar totalmente submerso. Você já tem o Espírito, você precisa se entregar de uma maneira que ele domine toda a sua vida. O que é o nosso próximo ponto? A implicação pneumatológica, o que é? A parte em que a gente vai ver a importância do Espírito dominar a nossa vida toda. E este rio que saía da base do templo, da base da Jerusalém, que Ezequiel via, a Bíblia vai dizer que o anjo então se apresenta a ele e vai pegar um cordel de medir, uma fita métrica, o que você quiser usar como maneira de medir. E a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados, mais ou menos 500 metros, como diz a NAA, ou nova revista atualizada, né? Almeida. O que é um côvado e por que às vezes temos essas medidas? Meus irmãos, naquela época em que as pessoas ainda estavam no processo de evolução, eles usavam maneiras ou linhas de medidas diferentes da nossa. Então tem várias medidas de côvado. Tem o côvado inglês, o côvado árabe, o côvado romano. Como que era a medida do côvado? O côvado era a medida da ponta do seu cotovelo até a ponta do seu dedo. Então tinha aí mais ou menos 45 centímetros a 50 centímetros. Outros dizem 48 centímetros, depende da medida. Então essa era a medida que eles iam medindo. Foi assim que Deus deu a medida para Noé, lá 1000 anos depois do princípio, para que ele construísse a arca, em tantos côvados, em tantas medidas. Então o anjo tira, mas não é uma medida específica, está mostrando uma numerologia de uma extensão, de uma caminhada. A Bíblia diz que o anjo tira e mede 1000 côvados, e manda Ezequiel caminhar e entrar nessas águas. Então a gente precisa entender que aqui ele está falando de uma visão e ao mesmo tempo de uma realidade do que ele precisava fazer, porque ele estava em espírito. A Bíblia não diz que ele estava fisicamente lá, o rio fluía e o anjo ou o homem que apresenta a ele, o varão, mede e manda ele então caminhar. E aí ele diz que as águas davam pelos tornozelos, pelos arteiros, dependendo da tradução mais antiga. E aí ele foi caminhando. E quando ele chegou, alguém aqui já entrou no mar ou já entrou no rio, e você já viu que você vai entrando, quando você entra um pouquinho, é fácil caminhar, você chuta a água, é tão bonzinho. E aí você anda mais um pouco, a água está pelo joelho, pela canela, você ainda consegue caminhar normalmente. Mas quando a água vai já chegando mais ou menos na cintura, você já vai se tornando um pouco mais pesado, um pouco mais difícil de andar. Quando a água, como ele mediu mais 1000 metros, ou mais 500 metros, mais 1000 côvados, e ele disse que a água já o sobressaía, ele não conseguia mais caminhar, ele precisava entrar a nado. A nossa revista aqui está falando de algo processual, de uma caminhada,
de algo que acontece na nossa vida e que precisamos buscar nos aprofundar no rio do Espírito que está fluindo, naquilo que Deus tem. Cada vez que a gente prega a palavra de Deus na Bíblia, ela também é um símbolo da água. Ela nos lava, ela nos purifica, ela nos mostra como precisamos viver, como precisamos andar. E era isto que Jesus Cristo falou para o povo de Israel quando ele disse o texto que é o nosso texto áureo. O povo de Israel, na época de Jesus, eles viviam de rituais, não muito diferente que muitas pessoas que vêm na igreja porque hoje é domingo, papai e mamãe vão na EBD, a gente precisa ir na EBD, primeiro sábado do mês é Santa Ceia, sabe, vivendo de rituais e não entendendo que aqui é muito mais do que apenas um ritual. Nós vivemos uma realidade de vir à igreja para estarmos em comunhão, onde o Espírito fala conosco, onde nós cultuamos ao Senhor, independente de quem está com o microfone na mão. Não esperamos a pessoa cantar ou anunciar ou falar algo para que nós possamos sentir a presença de Deus, porque Deus já está em nós. Mas aonde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, a Bíblia diz que ele faz um movimento, ele se movimenta, e por meio da palavra que é lida, que é cantada, águas fluem, e vão nos lavando, vão conversando conosco, vão nos incentivando. Jesus Cristo, quando estava lá nos dias de Israel, esta época era uma das festas em que o povo ia no tanque de Siloé, tiravam água, vinham caminhando em procissão, até chegar nos degraus do templo, e eles jogavam as águas dos degraus, e eles iam purificando, conhecido como as águas da purificação, fazendo uma lembrança de que eles andaram 40 anos pelo deserto, e Deus não deixou faltar água. Água é símbolo de vida, o Senhor cuidou deles, mas eles estão ali jogando água, falando de uma memória, e Deus diz: mas a vida de vocês continua seca, vocês não têm nada de Deus, vocês vivem desses rituais. Aí Jesus se levanta no último dia da festa e ele diz: quem tem sede? Vocês estão vendo muita água ser jogada para tudo que é lado, mas vocês ainda estão com sede, você ainda está precisando de algo mais? Ele diz: quem tem sede e crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de água viva. Agora, assim como no livro de Ezequiel, estas águas, elas são uma fonte, elas estão prontas para que nós nos aprofundamos, mas existem pessoas que passam a sua vida toda com as águas pelos tornozelos, pastor Jaime, e vivem aquela vida de bondade, de brincar, brinca com as coisas de Deus. Quando a gente está com a água pelo tornozelo, você chuta a água para lá e para cá, é uma coisa boa, é uma festa, mas nunca se aprofunda nas coisas de Deus. Olha, o Espírito Santo, ele é indispensável na vida do cristão. A nossa revista, o tema dela é a importância de vivermos imerso nas águas do Espírito. Essa imersão que é o que significa ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é simplesmente falar 2, 3 palavras em língua estranha. O apóstolo Paulo, ele diz assim: falarão todos em línguas estranhas, todos serão profetas, todos profetizarão. Ele diz: o meu desejo fosse que todos vocês falassem língua estranha, mas nem todas as pessoas que estão cheias do Espírito falarão em línguas, porque o Espírito se revela de maneira diferente na vida de cada um. Mas uma das evidências é que quando estamos cheios do Espírito, não somos nós que dominamos as nossas ações, mas o Espírito, e Ele nos dá novas línguas, nós falamos e nós vivemos as coisas de Deus. E aí tem uma coisa, que isto é importante, não está no livro de Ezequiel, explicitamente, quer dizer, está implícito, e nas palavras de Jesus. Tem pessoas que estão até hoje: ô Senhor Jesus, será que o diácono vai vir e encher o meu copo d'água? Eu estou na igreja há tanto tempo e o meu cálice ainda não está cheio. Será quando que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida? E Deus está dizendo: continue bebendo, continue buscando. Uns irmãos acham que o Senhor vai encher você do Espírito? A Bíblia diz em nenhum lugar que Deus é quem nos enche. A Bíblia diz, pela palavra de Deus, e usado o apóstolo Paulo, ele disse assim: enchei-vos do Espírito Santo.
é uma ação minha, é uma ação tua. Note que o rio estava fluindo. O nosso diácono ficou ligado aqui, encheu meu copo d'água de novo. Mas olha só. É uma ação. A água estava fluindo e desde o princípio ela começou a fluir. Por onde ela passava, saía árvores novas, saía vida. E o anjo disse: Ezequiel, caminha 1000 côvados. Ele poderia ter ficado no primeiro. Ele poderia nem ter saído da beira do rio, pastor Jânio. Mas ele tomou uma atitude. Somos nós que precisamos querer, caminhar, buscar. A vida cristã, ela é comparada por toda a Bíblia como uma caminhada, como uma jornada. E muitas vezes nós estamos tristes, chorando, e não entendemos que somos nós que estamos parados. Somos nós que estamos olhando para as coisas ao nosso redor e começamos a reclamar das coisas e esquecemos que se caminhar mais um pouco, aquilo vai ficar para trás. As coisas vão ficando para trás, nós vamos nos aproximando de Deus, Deus vai se aproximando de nós, Ele vai nos enchendo e nós vamos cada dia mais sendo dominados pelo Espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, porque ele gera contenda, ele vai gerar muitas intrigas entre os irmãos, mas enchei-vos do Espírito. E ele está dizendo, da mesma maneira que quando uma pessoa está embriagada, ele não consegue controlar sua mente, as suas ações, fala o que não pensa, age como um menino, como uma criança. Ele diz, você também precisa estar cheio do Espírito, para que o Espírito renove a sua vida e você viva na dependência ou na totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida. O povo, sim, pastor Jânio. É muito interessante esse ponto que o senhor apontou sobre encher-vos do Espírito, porque as pessoas ficam aguardando uma unção vindo do céu para ele. Não, é nós que buscamos. Ou uma manifestação no culto, quando começa aquela... Exatamente, ou vou naquela igreja tal, naquele ministério, não sei na onde, aonde está caindo purpurina, estou vendo purpurina cair, ou um anjo movimenta a água. Jesus, ele disse para a mulher, mulher, dentro de você pode nascer uma fonte. E quando aceitamos a Cristo realmente como Senhor e Salvador, nasce uma fonte. Então essa fonte é que alimenta os nossos dons, é essa fonte, irmãos, que alimenta a semente do Evangelho. Então o pastor Moab foi muito feliz, né? Graças a Deus que o Espírito Santo está orientando ele em tudo aqui, em dizer sobre a acerola, pastor Márcio, sobre a manga, sobre esses frutos tropicais que nós temos. É porque só nasce porque tem água, pastor Carvalhal, só porque tem água. Então Jesus colocou a essência do crescimento, pastor, que é água, que é o Espírito. O crente só é movido pelo Espírito. Se ele beber cachaça, ou vinho, ou cerveja, ou qualquer outra coisa, e aquilo que o controla, por isso que Paulo disse, né, enchei-vos do Espírito, quer dizer, não, ele não está lutando contra a bebida alcoólica. A pessoa quer pregar sobre isso, não é essa a mensagem que Jesus estava apontando. Jesus estava dizendo que nós devemos ser controlados pelo Espírito. Isso. E olha só, meus irmãos, os irmãos aqui no Mato Grosso, a gente entende um pouco disso, porque também é uma terra que ao mesmo tempo é árida, em certos lugares, mas é fértil, e nós entendemos muito bem de nascentes. Nós temos um rio caudulento, né? Mas nós temos muitos riachos pequenos e muitas nascentes. Você não sabe, na nascente parece que não vai dar em nada, é um negocinho pequenininho, mas ele vai começando e ele vai crescendo e de repente ele vai juntando outros afluentes, outros mecanismos que Deus usa para falar conosco, mas que vão se conectando a esta ação, essa fonte do Espírito, e ele vai aumentando. É igual o próprio Rio Jordão, que é um rio mencionado aqui nessa lição, que vai ser mencionado como uma sequência, como as águas de Deus. Lá no povo de Israel, é um dos locais mais áridos da terra, mas é um local onde Deus abençoa eles, e só tem um principal rio. Todos os outros, alguns até têm nome de rio, mas eles são todos riachos, ribeiros, e todos eles, na sua grande maioria, da metade do país para cá, eles direcionam-se para o Rio Jordão,
e alguns 7, 8 menores riachozinhos que vão para o Mar Grande, o Mar Ocidental, o Mediterrâneo. Mas todos os outros vão para o Rio Jordão, que vão, digamos, desaguar no rio conhecido como um mar, que vai terminar, conhecido como o Mar Morto. E o rio é de água salgada, quer dizer, água doce. Mas o mar se torna salgado e se torna sem vida, que é o nosso próximo ponto, o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Aonde este rio passa, se você vê, é algo lindo e tremendo. Hoje tem eu ia falar uma BR, mas não é uma BR, uma autoestrada, né? Uma rodovia que passa do lado do Rio Jordão, que vai até lá na base do Mar Morto, aonde hoje em dia é muito bonito, tem muitos hotéis, locais onde as pessoas vão muito lá para ver as águas do Mar Morto, aonde são tão densas, como diz aqui a nossa revista, em torno de 27 a 30% da densidade de sais minerais, enquanto que os nossos mares ao redor do mundo têm de 3 a 5%, lá tem de 27 a 30% de sais minerais, e aquela água, ela é medicinal ao mesmo tempo que ela não gera outro tipo de vida. É incrível, a lama que está lá é medicinal, mas não tem nenhum tipo de vegetação dentro do mar, não tem alga. Hoje em dia eles estão descobrindo que tem alguns outros micro-organismos no seu fundo, mas ela não tem vida. Mas aonde a água que sai do Espírito, que sai lá da base de Jerusalém, que está acima do monte, e que vai vir para essa depressão desse vale, que é o local mais baixo da terra, que está em torno de 390, se não foge a memória, está aqui na nossa revista, em torno de 390, 360 metros abaixo do nível do mar, que é 396 metros abaixo do nível do mar, aonde essa água passa do Espírito, vai gerar árvores e vai gerar vida. Por mais que o Rio Jordão é tirado dele para irrigar toda a terra de Jerusalém, ao redor dele tem muito pouca vida, e principalmente na região do mar conhecido como Morto, que a gente chama ele de Morto, mas é um dos mares mais lindos que eu já vi na minha vida. A água, ela é azul, verde, ao mesmo tempo, é aquele negócio, não tem ondas, então parece um espelho, é aquele lugar flat, assim, plano, no meio de um deserto, rochas, terra vermelha, parecido com Mato Grosso, mas não tem nenhuma vegetação. Do lado de lá a Jordânia, do lado de cá o Vale do Mar Morto, aquelas montanhas, chega lá embaixo, aonde foi encontrado o Qumran, né, onde foi encontrado os pergaminhos do Mar Morto. Vamos passando por uma região que até aqui é mencionado, En-Gedi, em hebraico, aonde Davi fugia da perseguição de Saul e foi para aquela região do deserto, e ele achou uma fonte, e lá ele bebia água. Meus irmãos têm uma ideia, hoje aqui nós temos no Brasil tanta água, é um dos países que mais tem água no mundo. Nós temos o rio Amazônico aqui, essa região tão abençoada por água, por Deus, e fértil. Se você for lá, meus irmãos, é uma fontezinha de nada, mas que jorra sem parar desde os dias de Davi, 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos já no ano 2023, entrando daqui a algumas semanas, começa numa fontezinha de nada, mas é tão importante, não só por causa da história de Davi naquele local e tudo mais, que eles criaram ao redor dele um centro turístico. Muitas pessoas vão lá para ver uma fontezinha, Jabes. É uma fontezinha que jorra do nada, um riachozinho desse tamanhinho, e vai desaguar lá no Mar Morto. Tem algumas plantas, é considerado um pequeno, muito pequeno oásis ali naquele local, onde está cheio de cabras. Se você for lá, ou se você já viu algumas imagens, as pessoas dizem que lá é as árvores de cabra. As cabras sobem nas árvores, as poucas árvores que tem, porque não tem vegetação, elas comem as folhas das árvores. Então você vê, parece que é uma árvore de cabra, de tanta cabra que tem em cima daquelas árvores, comendo as poucas vegetações que tem lá. Nem fruto dá, mas agora o rio do Espírito que vai descendo, vai produzir muitas plantas, e essas plantas vão estar dando muito fruto, vai estar surgindo vida, porque onde Deus passa tem que surgir vida, tem que fazer algo novo. Mas olha que interessante, a água doce por onde ela passa, e eles usam para irrigar, eles plantam, e hoje em dia, acredite os irmãos ou não, nós temos muita manga aqui no Mato Grosso,
Mas Israel, uma terra pequenininha, muito pequena, ele é o segundo maior produtor de manga do mundo. E lá as mangas deles são gigantescas, quase todas, uns pezinhos desse tamanho, pastor Jânio. Tudo cuidado, modificado, e olha só como que é. Não, você não vê água, não chove, chove pouco tempo do mês, mas são todas as irrigações, as mangueiras, são conta-gotas. Pinga uma gotinha de água a cada não sei quantos minutos, constantemente usando aquela pouca água que sai ali daquela região e tem vida. Ainda consegue produzir vida. Mas aonde a água do Rio Jordão e dos seus afluentes chega e desemboca no mar, que é considerado como um mar morto, que não tem vida e é salgado, não produz nada. Sabe por que não produz nada o mar morto? Porque não tem saída. Quantos crentes estão como um mar morto? Só querem, só recebem. E é tanta bênção de Deus que estão concentrados aí com mais de 30% de sais minerais, e tem tanto sal, mas não produz vida. Por isso que Deus disse que dentro de nós tem que jorrar uma fonte para alcançar as outras pessoas. E o nosso pastor Edivaldo gosta de falar quase que constantemente aqui, que nós precisamos ser canos, nós precisamos ser canais. O crente não pode ser reservatório, porque reservatório de água normalmente cria bicho, pode ter até o mosquito da dengue aí, tem alguns problemas, mas quando é água corrente, ela limpa, ela purifica, ela produz vida. E este mar, que recebe tanta água constantemente, as águas por causa da densidade e tantos minérios que tem ali, e tanto mais, mistura-se com a água doce, e aquele mar nunca aumenta e nunca diminui. Como ele está na parte mais baixa da terra, no local onde é muito quente, 45, 50 graus, quase que o ano todo, a sua água está sempre evaporando. E o mar nunca enche, mas também nunca tem vida. Até parece a vida de muitos crentes, né? Sempre recebe, mas nunca aumenta, nunca melhora. Saiu lá fora, com o calor da vida, evapora. E não vai produzindo vida. Mas esta água que vai passar, a Bíblia diz que ela vai passar por esse pequeno oásis de En-Gedi e vai ir até um próximo local, lá próximo do mar da Galileia, que na verdade é outro mar que não é mar, que é uma extensão do rio. Foi chamada de mar pelos romanos, quando eles dominaram aquela região, porque ele é um local muito grande, como digamos assim, uma lagoa, onde o Rio Jordão chega, numa planície, banhada de alguns, rodeada por alguns montes, e criou ali aquele lago de Genezaré, e dali ele continua. Ali no lago de Genezaré tem peixe, tem vida. Foi ali que os discípulos pescavam, foi ali que Jesus Cristo encontrou eles, quando eles estavam pescando, e Jesus fez muitos milagres ao redor daquela margem. Mas a água do Espírito na nossa vida, da mesma maneira do que vai acontecer em Israel, que hoje parece que tem pouca vida, a não ser aquela que é usada por meio da tecnologia, da irrigação, naquele grande dia, a Bíblia diz que Deus vai restaurar, e a água do mar morto vai dar muitos peixes. A palavra ali é peixes de todas as espécies. Vai produzir, vai ter vida. Mas tem uma coisa, algo que é interessante. Agora, no momento, os geólogos e os cientistas descobriram que ao redor do Mar Morto tem alguns, acho que é bulhões, parece que é o nome, né? Que estão surgindo. Isso, bulhões, que são alguns poços pequenos, bem próximos, irmão. Você veja ao redor dele assim, quase como que daqui ali, 2 metros, 3 metros, 4 metros, próximo do Mar Morto, que a sua água é doce. Próximo do mar mais salgado da terra, mas está surgindo alguns poços, do nada, a superfície, como que está vindo uma água lá do centro da terra. Desde os anos 70 começou a surgir, por volta da época que Israel começou realmente a tomar posse daquela região e começou a se expandir, no sentido de que é o renovo que está chegando. Mas algo muito interessante acontece na visão de Ezequiel. A água que vem do templo vai dar vida para o Mar Morto, mas ao redor dele os seus charcos não vão ter vida.
Enquanto que hoje está tendo alguns charcos que vão ser restaurados. A Bíblia diz que vai ter local que não vai ter vida. É para nós entendermos, meus irmãos, que independente das eras, independente dos tempos, sempre terão pessoas que não aceitarão a mensagem, que não aceitarão a vida que Deus tem para nos dar. Olha o que diz aqui a revista, sobre os charcos lamaçais com sal que não serão restaurados. Ainda há muitas controvérsias. Como a vida não se estende além da água da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nestes buracos salinos. E aí, a descrição aqui vai mencionar também Isaías, vai mencionar Jeremias e vai mencionar o Apocalipse, dizendo, olha, mesmo num reino de paz, mesmo em um momento em que o Senhor Jesus estará reinando por um período de 1 milênio, aonde nós vemos hoje em dia guerra de um lado, disputa de outro, política, milícias de um lado, pessoas lutando pelo poder, e nós vemos que a paz é algo que não se alcança, e a Bíblia diz que quando disserem a paz, a repentina destruição vem, e nós não sabemos o que vai ser amanhã, o que vai acontecer. Quando vir o rei da paz, mesmo ele reinando, a Bíblia diz que mesmo assim, terão aqueles que não aceitarão o seu reino, que não aceitarão a sua verdade, o que nos mostra que o homem por si só não consegue alcançar salvação, se não foi por meio do próprio Deus, por meio do seu próprio Espírito, que nos leva a nos mover para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e vão se tornar centro de sal, com tanta, digamos assim, aqui a revista fala, com tanta abundância de riquezas minerais, mas sem vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, e Jesus Cristo diz que estamos à luz do mundo, e somos o sal da terra, devemos temperar, salgar ao nosso redor. E este tempero tem que ser por dosagens homeopáticas. Você não joga o quilo de sal que você compra no mercado todo no seu feijão ou no seu arroz. Você não consegue comer, sabe? São por dosagens, são por porções, sabe? Nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar até o ponto deste reino do Senhor chegar na terra, em que Ele esteja vivendo no nosso meio, e que nós seremos os canais deles, para que Ele venha realmente fluir na nossa vida, e fluir na vida de outros. Por quê? Porque está chegando um dia em que o Senhor vai voltar, e aí, a Bíblia diz que vai ser um momento em que a porta da graça vai se fechar. Os irmãos lembram o texto? Eu vou só dar uma entrada, como essa última revista, eu vou entrar na última lição um pouquinho, irmão, e falar sobre esse momento da lição, que aí o Senhor estará ali, o nosso Deus estará reinando de Jerusalém, estará conosco, na Nova Jerusalém e tudo mais, o momento em que Ele vai nos restaurar, mas é um momento futuro que estamos nos preparando. Mas quando Jesus Cristo estava aqui na terra, o primeiro momento do seu ministério não foi um milagre. Jesus não escolheu começar o seu ministério com milagre, com uma cura, com algo mirabuloso que Deus fazia por meio da vida de Jesus. A primeira ação de Jesus, depois de ser batizado nas águas do Jordão, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito, levado para o deserto para passar 40 dias vencendo a tentação da carne, se aproximando mais de Deus, como que nos mostrando a importância de, na nossa caminhada cristã, nos aproximar mais de Deus, abandonarmos algumas coisas. A Bíblia diz que, sendo guiado pelo Espírito, depois de vencer Satanás, ele procura uma sinagoga, e o texto vai dizer, como era de costume. Não é que Jesus começou a ir na sinagoga quando tinha 30 anos, já era o costume deles. Desde criança ele ia com Maria, com José, e aí a Bíblia diz que quando ele chega na sinagoga, lhe é dado o livro de Isaías. Porque dentro das sinagogas até hoje, tem os livros que são lidos mês a mês. Aquele mês era a leitura do livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele pega o rolo, ou o livro, como quer que você queira a sua tradução. Se fosse de hoje em dia, eles iam dar para ele o tablet ou o telefone, Ele abriria lá no livro, ligaria a sua Bíblia, digamos assim, mas o que importa é que ele pregou a palavra. E a Bíblia diz que ele passa
e encontra o local que falava sobre ele, e aí ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para levar liberdade aos cativos. Ele me ungiu para libertar os que estão em prisões, trazer alegria para aqueles que estão oprimidos, abrir os olhos do cego. Eu vim para trazer vida, e aí ele conclui o seu texto dizendo: e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele para, a Bíblia diz que ele fecha o rolo, ou fecha o livro, entrega ao assistente e senta. Mas só que se você ler o capítulo 61 de Isaías, que é o texto que ele leu, o versículo que ele leu, ele parou antes de o versículo terminar. Se você ler lá, a Bíblia diz: anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia do julgamento. Jesus parou antes do dia do julgamento, porque ele disse: olha, agora ainda é o ano aceitável, ainda está no momento de aceitação, mas vai ter um dia que vai chegar o dia do juízo do Senhor. Jesus abriu um hiato. Ele disse: vai ter um tempo que a porta da graça vai estar fechada, em que o noivo vai aparecer, e ele vai chamar aqueles que prepararam, que estão com as suas lâmpadas acesas, e diz: eis o noivo, saí ao encontro, e as que estiverem preparadas vão o acompanhar. Mas as que não estiverem óleo, que é outro símbolo do Espírito, que não estiver com a sua lâmpada cheia, que já não foram lavadas pela água, mas que eles não estão buscando manter o azeite aceso na sua vida, enquanto elas vão buscar, a Bíblia diz que elas vão voltar para a porta correta, vão bater na porta, mas a porta já vai estar fechada. E para aqueles que estiverem com ele, que estiverem em Cristo, o profeta Isaías diz: não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Como as águas que nós falamos aqui que cobrem o mar também é um símbolo do mundo, um símbolo das nações. Este mar salgado, que é o mar morto, ele muitas vezes é falado como um lugar que não tem vida, enquanto que o outro mar é o mar Mediterrâneo, é o mar das nações, é onde o apóstolo Paulo começou o seu ministério missionário e tudo mais. É sempre mencionado como os gentios, as nações que precisam ouvir de Deus. Mas vai chegar o momento em que aqueles que fazem parte do que Deus tem para eles serão todos conhecidos como aqueles que têm conhecimento de Deus, que estão cheios de Deus, assim como as águas enchem o mar. E aí naquele dia, os que estiverem em Cristo, os que já tiveram a sua vida lavada pelo Espírito, que já estão cheios dele, estarão juntamente com ele, para reinar, porque o Senhor, que a princípio veio como um servo humilde, que a princípio entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, quando ele tinha o direito todo de entrar no maior asalão, no melhor cavalo, na melhor das carruagens, ele entrou humilde. A princípio foi aclamado, mas naquele mesmo dia, horas depois daquela semana, ele foi crucificado. A Bíblia diz que aquele que foi cuspido, que foi transpassado, voltará, aí não mais como um servo sofredor, mas vai vir montado em um cavalo branco, com suas vestes resplandecentes, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai reinar com justiça, e nós estaremos lá com ele. E aí a Bíblia diz que junto com Jesus, na visão de Zacarias capítulo 14, que ele vê vindo dos céus, que se cumpre com o que Jesus falou aos apóstolos lá em Atos capítulo 1, por que vocês estáis atônitos olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu, ele há de voltar, mas note que ele subiu sozinho, mas ele não volta sozinho. E as pessoas têm dificuldade de dizer: mas aonde, quem que vai voltar com ele? Será que são os anjos? Não, a Bíblia faz questão de dizer: junto com ele, o exército dos seus santos. Ela não fala anjos, ela diz que os seus santos, aqueles que foram redimidos, lavados, purificados, voltarão com ele para reinar
então aqui nessa terra e estarão juntamente com ele. E aí será um tempo em que ele então vai restaurar a nação de Israel. Muito se fala, muito se debate sobre os temas da grande tribulação, o que vai acontecer. Já estamos vivendo na tribulação, qual que é o período do anticristo, o que vai se revelar, o que vai acontecer no reino do anticristo. E muitas vezes nós estudamos, tem alguns consensos, outras coisas que nem todos os estudiosos conseguem entrar em consenso, mas uma coisa é certa: a Bíblia diz que ele subiu, que ele vai voltar, os que estiverem em Cristo serão ressuscitados e voltará juntamente com ele. E nós muitas vezes nos preocupamos com todas as coisas que vai acontecer no reino do anticristo e deixamos de focar no que realmente vai valer a pena, que é reinar com Cristo, quando ele voltar, quando ele estiver novamente na cidade de Jerusalém e o Senhor estará ali. E aí aqui a nossa lição diz que vai ser um momento em que ele vai restaurar a nação de Israel, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que não se dobraram ao reinado do anticristo, aqueles que se manteram fiéis, puros. A Bíblia vai chamar eles de os puros. Até uma das terminologias do Apocalipse são que eles são virgens, que não se misturaram com as coisas deste mundo. E aí a Bíblia diz que ele vai se apresentar para os seus. Quando ele fala os seus, ele está falando do seu povo, os descendentes de Jacó. E ele vai dizer: lembra? Porque até hoje eles recusam a crer que o Jesus que viveu há 2000 anos atrás aqui na terra era na verdade o Messias. Aquele filho daquele carpinteiro não poderia ser o Messias, mas a Bíblia diz que aí eles lembrar-se-ão daqueles que o transpassaram e dirão: ah, por que não cremos no que ele fez? Mas ele há de renovar. E aí a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém, que até então, na construção e no renovo de Salomão, e por Davi, e por tantos tempos, na época de Jesus, Herodes, que tinham 6 portas, que está aqui na nossa última lição, no ponto 3, a Bíblia diz que o Senhor então vai restaurar, e a nova Jerusalém, que vai voltar do céu, vai vir com 12 portas, uma porta representando uma entrada para cada uma das tribos. Ele vai honrar aí as suas tribos, e não serão apenas portas comuns. Algo que é lindo, que é uma das linguagens de João, que ele nem consegue expressar, que a Bíblia diz que nessa nova Jerusalém, neste novo tempo, onde todas as coisas serão restauradas, as portas serão feitas de pérolas. Cada porta é uma pérola. Hoje em dia as pessoas brigam e matam por causa de uns pedacinhos de joias, de diamantes e tantas coisas, e a riqueza de Deus vai ser revelada na sua nova Jerusalém. Assim como lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que era uma terra que existia tantas riquezas, a Bíblia diz que o Senhor vai restaurar. Assim como a terra, desde que o pecado entrou, a Bíblia diz que ela geme, aguardando o momento da restauração. Por quê? Por causa da desobediência do homem. Não só o homem sofre, e hoje por causa do seu suor, ele tem do sofrimento para alcançar o seu sustento, a dor de parto da mulher e tantas outras consequências do pecado. A Bíblia diz que a terra também foi amaldiçoada, espinhos, abrolhos e tantas coisas, ervas daninhas que crescem em qualquer lugar. A Bíblia diz que por meio do fogo que vai descer do céu, ele vai renovar, vai restaurar todas as coisas. E nesta nova Jerusalém, não só o povo de Israel, mas não todos aqueles que creram no Senhor estarão com ele. E a Bíblia diz então que estas árvores que dão vida, que estas árvores que nós vamos poder participar, não só da árvore da vida do Cordeiro, mas dessas árvores que dão 12 frutos, ou frutos em cada mês, que a Bíblia diz que elas servirão para medicina, para ser o remédio das nações, sabe? É por meio daqueles que foram salvos, por meio daqueles que fazem parte do reino de Deus, é que ele cura todas as outras nações. A mensagem de Deus para nós é: naquele dia o Senhor vai estar novamente com o povo de Israel, mas ele já prometeu há 2000 anos atrás, que aonde nós estivermos, ele estaria conosco, ele estaria em nós. Ele está aqui com você hoje.
assim como Ele teve com os pais da igreja, assim como Ele esteve com muitas pessoas no passado, renovando. Eu e você somos as árvores de Deus hoje. Eu e você devemos, por meio das nossas folhas, produzir remédio para sarar as nações, porque Ele prometeu estar lá em Israel, mas Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, não vos abandonarei. Sabe, a Bíblia diz que Deus vai dar novo nome para o povo de Israel, mas a Bíblia diz que também a sua igreja, aquela que é fiel e que permanecer até o fim, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, que nós receberemos uma pedrinha, e nela estará o nosso novo nome. Os irmãos sabem, a Bíblia diz que nós, por causa dos pecados, fomos afastados de Deus, mas por meio do que Cristo fez por nós, como que um processo legal de adoção, Ele diz que nós fomos agora incluídos de volta na família de Deus, e agora nós fazemos parte, podemos clamar ao Pai e dizer a Ele: Abba, Pai. Podemos chamar Ele de Pai novamente por causa de Jesus, que nos incluiu na família. Mas vai chegar um dia que este processo legal vai ser totalmente oficializado, e aí Ele diz que Ele vai dar um novo nome para você. Ele vai dar um nome da família, você vai receber um novo nome, um novo nome de Deus. Nós vamos estar na nova cidade de Deus, até a própria Jerusalém. A Bíblia diz que não mais será chamada de Jerusalém, vai ser a cidade do seu Deus, porque Ele estará ali presente. Lá não vai ver sol, porque não vai precisar de luz, Ele é a própria luz. A Bíblia diz que não vai precisar mais de mar, vai ter o rio da vida, a própria presença de Deus será a nossa vida. E eu e você, meus irmãos, hoje já temos esta possibilidade de viver aqui agora, meio que um preâmbulo da eternidade, uma entrada. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um selo. Como que Deus está dizendo? Eu quero fazer você já sentir hoje o que é estar para sempre na minha presença. Eu quero você saber hoje, igreja de Cristo, algo que o povo de Israel só vai sentir lá no milênio. Só lá no final dos últimos dias, nós já podemos receber a presença de Deus. Jerusalém é a cidade da paz, mas a Bíblia diz que para aqueles que creem nele, Ele, como príncipe da paz, já vem reinar nos nossos corações. Todas essas promessas são maravilhosas, mas elas estão disponíveis para nós. Sabe por que nós muitas vezes não participamos e não vivemos? Porque nós temos medo, ou vivemos acanhado, e não entendemos o que somos em Cristo, e o que temos direito, e o que o inimigo mais quer, é que você não estude a palavra mesmo, é que você não conheça, porque ele sabe, ele conhece e entende o poder da palavra, e o que a palavra de Deus faz em nossa vida, e o quanto nós precisamos conhecer a Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento e estarmos envolvidos com Deus. Eu vou encerrar, o nosso tempo está concluindo, mas eu gostaria de falar para os irmãos algo maravilhoso que Deus revela no livro de Atos, por meio do apóstolo Paulo. Ele diz assim: olha, Deus ama a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a sua cidade, é a cidade que Ele escolheu desde o princípio. Ali naquela cidade Ele se revelou a Abraão, falou da promessa. Ali Ele usou seus profetas, que entregou muitas mensagens que chegaram até nós. Ali Ele andou em pessoa, na pessoa de Jerusalém, na pessoa de Jesus. De Jerusalém Ele subiu assunto ao céu, Ele há de retornar. Mas a Bíblia diz que do templo, que era tão bonito, que o povo de Israel sempre espera um momento que há de vir essa restauração, o desejo e o sonho de estar, ele diz: como eu queria estar lá, no dia em que Salomão inaugurou o templo. Mais de milhares de quilos de ouro, de prata, de madeiras preciosas que vieram da Síria e de tantos outros lugares. Aquele templo deveria ser algo magnificente, tão grande, tão maravilhoso, que as pessoas vinham e ficavam espantados. Mas o apóstolo Paulo diz que só tem um lugar que Deus sentia saudade e queria estar presente. Sabe onde? A Bíblia diz: a tenda de Davi. Era uma barraca que Davi preparou para que a arca não ficasse no templo. Não era nem o tabernáculo que tinha sido construído e restaurado por muito tempo. Por quê? Porque ali naquela tenda Davi via, e ele vinha para adorar,
para abrir o seu coração. E Deus tinha ali naquela tenda, junto com Davi, uma grande comunhão. E ali Deus revelava muito dos salmos que nós temos na nossa Bíblia, que Davi escreveu. Provavelmente ele escreveu, recebendo revelações nessa tenda. E esta tenda é o nosso local onde nós podemos armar na nossa casa. Aonde quer que estivermos, nós abrimos a nossa tenda, entrarmos na presença de Deus, e aonde estivermos, ali Ele está conosco. E Ele diz: e eu quero comungar com vocês. A última lição diz: e o Senhor estará aqui. O Senhor estará lá em Jerusalém, mas Ele pode estar com você na sua casa, pode estar com você no seu trabalho, pode estar com você aonde você está, porque Ele é o Senhor do seu povo. Ele quer estar conosco. E aí a nossa revista diz que o nosso Senhor é o Senhor chamar, o Senhor que se faz presente. Aonde você estiver, Ele está presente, porque não há lugar que Deus não possa estar. O único lugar que Deus não está, a Bíblia diz que a terra nada contém o Senhor. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Se eu subir ao mais alto céu, disse Davi no Salmo 139, lá tu está. Se eu armar a minha tenda no Sheol, lá no mais profundo da terra, lá tu está. Não tem como eu fugir de Deus. Mas tem um lugar que Deus não está, aonde a pessoa não quer que Ele esteja, aonde você não... Ele pode ir a qualquer lugar e Ele está em todo lugar, mas a Bíblia diz que Ele não se faz presente aonde Ele não é aceito e não é convidado, porque Ele respeita e Ele espera que nós possamos dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Assim como a corça anseia pelas águas, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti, lava-me, purifica. Por isso que Davi no Salmo 51, que o pastor Edivaldo está estudando aqui toda terça-feira, os irmãos podem vir terça-feira que vem, vai estar continuando, concluindo esse estudo, está falando da importância de ansiar estar na presença de Deus. Davi, aquele que tinha a sua tenda, a Bíblia diz que com o envolvimento de tantas coisas no seu reino, no seu palácio, nas suas guerras, ele acabou se afastando tanto de Deus que ele acaba cometendo um adultério e um assassinato, se afastando de Deus para satisfazer os desejos da carne. Mas quando ele é confrontado com um profeta, a Bíblia diz que ele diz: pequei contra Ti, Senhor, somente contra Ti. Senhor, lava-me, renova-me, traz de volta a alegria do Espírito, pois que eu quero estar na Tua presença. O meu coração é outro lugar senão o local onde eu quero que Tu habitas, que não seja a minha vontade, os meus anseios, porque como disse Jeremias, enganoso é o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, a não ser que ele esteja cheio da presença de Deus. E por meio da palavra, por meio do estudo, ele vai analisando a nossa vida e ele vai tirando as coisas que não pertencem a ele, como disse o escritor aos Hebreus. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, corta para lá, corta para cá, corta o que está pregando e corta o que está ouvindo. Ela vai nos tirando todas as impurezas e ela chega lá no mais profundo, na junção da alma, da medula, de todas as coisas, e ela discerne os nossos pensamentos e tira as coisas que desagradam a Deus e nos direciona naquilo que realmente vai fazer vida em nós, vivendo no Espírito, imerso no Espírito, nos últimos dias, e não sendo dominado pelo Espírito dos últimos dias, que é um espírito de frieza espiritual, digamos assim. É algo que disse o apóstolo Paulo: nos últimos dias as pessoas procurarão para si mestres segundo o seu ouvido, segundo o seu estômago, só querendo coisas que lhe agradam. Mas nós não vivemos no espírito dos últimos dias, mas vivemos guiado pelo Espírito, sabendo que estamos nos últimos dias, aguardando a voz que há de dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai para aquilo que está preparado para vocês, antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe os irmãos, que não venhamos terminar esse ano da mesma maneira que começamos, e que o ano que vem não venha a ser mais uma repetição dos muitos anos que já vivemos, em que falamos normalmente: este vai ser o meu ano, este vai ser o ano que eu vou fazer isso. Que realmente seja um ano em que nós entramos de uma maneira diferente, porque vamos terminar diferente e vamos continuar nos aproximando mais de tudo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.